Olá a todos, dando prosseguimento na nossa série de vídeos sobre a certificação Java 6, eu vou continuar falando sobre o modificador Abstract. Apenas para recordar, no último vídeo eu tinha falado que uma classe declarada como Abstract, o seu objetivo é ser estendido. Classes abstratas, então, o único objetivo delas é que outras classes a estendam. O abstract aplicado a um método indica que esse método ainda não foi implementado, ou seja, ele não contém nenhum código funcional, sendo esse o motivo dele ser encerrado com um ponto e vírgula. Ele é um método que vai ser implementado em uma outra classe. Quando você marca um método como abstract, você quer forçar as subclasses a fornecer a implementação, ou seja, você quer fornecer a uma outra classe, por exemplo, como que ela vai utilizar, qual a implementação que ela vai fazer desse método calcular o consumo, do método calcular a velocidade, que pode ser aplicada, por exemplo, a classe. Vamos pensar num carro qualquer aí, a classe Fiat Uno. Na classe Fiat Uno, calcular o consumo é de uma maneira, calcular a velocidade de uma maneira diferente da classe Fiat Palio, por exemplo. Tá? Apenas um exemplo bem genérico. Uma classe ela deve ser declarada como abstract se ela tiver ao menos um método abstract. Porém, você deve ficar atento ao seguinte: uma classe ela pode ser abstract sem ter nenhum desses métodos aqui declarados, nenhum método abstract. Ter apenas um método concreto, que é o caso aqui do imprimir mensagem. Por que eu chamo esse método de método concreto? Ele tem uma implementação. A implementação dele é exibir a mensagem classe carro. Porém, o contrário não é verdade. Ou seja, se eu tiver uma classe concreta, eu vou abrir aqui a classe D para mostrar para vocês. Eu tenho uma classe concreta que não estende a classe carro. Nessa classe concreta, eu tento criar um método abstrato. Abstract void média. Veja que essa classe não vai compilar. A classe D não vai compilar por quê? Porque ela é uma classe concreta que não está implementando uma classe abstrata e está criando um método abstrato, está declarando um método abstrato dentro dela. Isso vai fazer com que a classe não compile. Muito cuidado com esse detalhe, tá? Você pode se perguntar então qual seria a utilidade desses métodos que não têm uma implementação. A regra é simples. A primeira subclasse concreta de uma classe abstract, ela deve implementar todos os métodos abstract da superclasse. Como isso acontece? Bom, eu vou abrir aqui o pacote 1. Dentro do pacote 1 eu tenho a classe carro. Eu vou criar uma nova classe, new class. Vou criar uma nova classe. Bom, vou colocá-la como Uno. Criei a classe Uno e vou dizer que ela herda a classe carro. Ou seja, ela estende a classe carro. Veja que o xizinho vermelho aqui já indica que há um erro. O erro é: o tipo Uno precisa implementar o método abstrato da classe carro calcular consumo e o método da classe carro calcular velocidade. Se eu clicar com o botão direito aqui e vier no Quick Fix, a primeira opção que ele me diz é: adicione os métodos não implementados. Eu adiciono esses métodos e veja que o método agora ele é concreto. Eu tenho um método void calcular o consumo e um método void calcular a velocidade, que vieram exatamente da classe carro. Na classe Uno eu faço a implementação desses métodos. E neste caso a classe Uno compila normalmente. Poderia haver outras classes abstract que fossem estendendo o carro. Por exemplo, Uno poderia ser uma classe abstrata de carro, Palio poderia ser uma classe abstrata de carro. Se a primeira classe concreta, supondo, fosse automóvel, e ela herdasse Palio, Palio herdaria de Uno, que herdaria de carro. Ou seja, todos os métodos das três classes teriam que ser implementados na classe automóvel. Então, a regra é: a primeira classe concreta vai herdar todos os métodos da classe abstrata.
Vou criar aqui um exemplo no bloco de notas para dificultar um pouquinho mais a aula, mas para facilitar a compreensão. Então, abstract class C. Não, na verdade eu vou colocar aqui abstract class, vamos por aqui impressora. Abstract class impressora. Veja que sem a ajuda do Eclipse fica um pouco mais complicado, né? Eu já tenho que abrir e fechar as chaves para que eu não esqueça. Então, dentro do abstract class impressora, eu tenho o método abstract void imprimir. Método declarado com ponto e vírgula no final, isso já indica que é um método abstrato. Bom, abaixo eu vou fazer como se eu estivesse criando uma nova classe, tá? Atentem-se apenas só a seguir o raciocínio. Então, eu vou criar a classe HP, que estende impressora. Abre e fecha chaves. E vou criar agora um novo método, aliás, eu vou implementar o método imprimir. O que eu quero que você veja é que esse código ele não vai compilar. Se eu tentar compilar a classe impressora, essa vai compilar normalmente. Porém, quando eu tentar compilar a classe HP, essa não vai compilar. Por quê? Porque este método imprimir aqui, desculpe, aqui não é maiúsculo, é minúsculo. Este método imprimir aqui, ele não é o mesmo método abstract, ou seja, o método abstract não está sendo implementado na classe impressora. O que eu quero dizer é que, embora esse método imprimir aqui seja parecido, né, pareça que está sendo implementado, ele é apenas um método sobrecarregado, ou seja, ele é um método que usa o mesmo identificador, porém usa uma lista diferente de argumentos. Veja que aqui nós não temos nada e aqui nós temos um argumento, ok? Então isso faz com que o método não seja implementado na classe impressora. A gente vai ver bastante exemplos aí no decorrer do curso para ficar melhor entendido, tá? Mas num primeiro momento isso aqui é essencial. A primeira classe concreta que estender a classe abstrata obrigatoriamente precisa implementar os seus métodos, os métodos da classe abstrata. Vou fechar aqui a classe Uno, vou salvar as alterações e voltamos aqui na classe carro para explicar mais algumas coisas para vocês. Um método abstract ele jamais pode ser marcado como final, abstract final ou abstract private, ou private, se preferirem. Esses dois aqui não podem. Por que não pode? O objetivo do método abstract é ser implementado por uma classe concreta. Final e private, eles limitam essa implementação. Final já está indicando que o método não vai poder ser alterado. E private está tirando a visibilidade do método. Então, com esses dois modificadores, esses métodos nunca poderão ser sobrepostos. A sua classe carro, do jeito que está aqui, do jeito que eu coloquei agora com esses modificadores, combinando essas palavras final e private, a classe carro não vai compilar. Se você tiver alguma questão no exame que pergunte sobre isso, basta olhar o modificador. Se acompanhado da palavra abstract estiver final ou private, você já sabe que essa classe abstrata não vai compilar. A outra combinação que não é válida é static. A gente vai abordar static mais à frente,
mas você já fica ciente que essa combinação também não é válida. Então, até para exemplificar esses que não são válidos, eu vou criar uma nova classe aqui para vocês, apenas com declarações inválidas para uma classe abstrata, tá? Então, vou colocar até o nome da classe de teste mesmo, vou marcar aqui como abstract, e eis para um método a primeira combinação inválida. Vou colocar aqui um void, mas não vai solucionar. Bom, a terceira combinação, a segunda combinação inválida. Também não pode ser utilizada. E abstract void static somar. O static aqui já invalida a declaração. Ok? Então essas três combinações não são válidas. Para encerrar, então, vamos apenas recordar que uma classe abstrata existe para ser o objetivo principal dela é ser herdada. Os métodos abstract são implementados na primeira classe concreta que estender a classe abstrata. Uma classe abstrata pode sim ser declarada contendo métodos concretos, no caso do imprimir mensagem aqui, porém uma classe concreta não pode ter métodos abstratos. Na próxima aula vamos dar prosseguimento nos conceitos essenciais da linguagem. Espero que vocês estejam gostando. Obrigado e até a próxima.